coloca o gigante maior do que ele é. Mas é porque a palavra do Senhor diz que a gente tem que obedecer às autoridades constituídas. E muitos que não obedeceram, a gente sabe qual foi a sentença. Não estou falando do coronavírus, eu estou falando em todos os sentidos, né? E o nosso apóstolo fala que a obediência ela gera o segundo milagre, a gratidão ela gera o segundo milagre. Então a gente tem que ser obediente. Amém? Poxa, seja bem-vinda, que alegria te ver aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de, sem demora, estar compartilhando com a igreja uma porção da palavra do Senhor, qual ele me deu ontem à noite. E assim como o pastor Tiago, de vez em quando o Senhor faz, eu acredito que ele já tenha feito com alguns de vocês, vigília de intercessão. E essa madrugada foi uma madrugada abençoada, que eu fiz vigília de intercessão, porque até as 4h15, 4h20 da manhã eu estava acordada intercedendo por vidas. E o Senhor trazia as pessoas que Ele queria que eu não parasse de orar. Então eu creio que essas orações, eu creio, porque a gente tem que orar crendo. Essas orações tenham subido até o Senhor e essa providência de Deus tenha chegado. Amém, igreja? Então quando o Senhor incomodar você para orar na madrugada, não vira para o outro lado, não. Quando o celular despertar, você faz um propósito com Deus de você orar na madrugada por 3 dias, por 7 dias, por 30 dias. E aí começa bem, depois a gente vai o corpo cansando, e a gente não continua e não chega ao fim. Mas a própria palavra do Senhor diz que tudo aquilo que você voltar, que você não tarde a cumprir. E às vezes a gente pensa que esse voto é só financeiro, e não é. Às vezes só o voto de você levantar na madrugada e interceder pela sua família, interceder pelo seu casamento, interceder pela igreja, interceder por alguém que precisa da sua intercessão, é o voto que você faz com Deus. Então que a gente sempre cumpra os votos que a gente faz com Deus, seja ele em qualquer âmbito. Mas se você prometeu a Deus, cumpra. Não cumpra pelo homem, mas cumpra para Deus. Porque tudo que a gente se dispõe a fazer por alguém, tenha certeza que o seu galardão está lá no céu. Não para que os homens saibam, mas sempre para o que Deus ele nos recompense. Amém, igreja? Gostaria de compartilhar a passagem que está no livro no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 5. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 5. E esse capítulo 5 é um capítulo muito conhecido, porque esse capítulo 5 ele é conhecido, ele tem intitulado, a minha epígrafe tem dito aqui, o Sermão da Montanha, as Beatitudes. E aí vem falando bem-aventurados, vem falando das bem-aventuranças. Mas não é sobre as bem-aventuranças que eu quero falar exatamente com a igreja hoje. Eu quero falar com a igreja a partir do verso 14, que também tem uma epígrafe na minha Bíblia, que diz o seguinte: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Eu me recordo que há um tempo, eu não sei se foi numa consagração ou se foi no círculo de oração, que o Senhor trouxe ao meu coração e eu está trazendo para a igreja que nós somos o sal da terra. Mas hoje o Senhor, na madrugada, já no final da noite e no início da madrugada, o Senhor falava o tempo inteiro que nós somos luz. Eu vou fazer com a igreja aqui bem rapidinho uma dinâmica, eu não vou mandar vocês fazerem nada que vocês tenham que pular, não. O pastor até hoje deve a gente 3 pulinhos. Mas eu queria que essa dinâmica foi bem rapidinha. Eu não quis até prolongar, até que eu sabia que alguém ia me derrubar. Mas o que acontece? Essa dinâmica foi para ver, vocês confiaram na minha ordem, não foi? Mas nem todos, se a igreja estivesse cheia, alguns iam parar, não iam nem mais andar. E o que acontece? Quando a gente não tem a iluminação, porque quando você fecha o olho, você não tem iluminação, você não tem direção para onde você vai. Você está obedecendo o meu chamado, a minha ordem, para onde vocês irem. Vocês confiaram em mim, vocês acharam que de maneira nenhuma eu ia mandar vocês andarem e caminharem em direção a se baterem. Mas foi o que aconteceu. Imagine quando o Senhor ele fala para mim e para você que nós somos a luz do mundo.
O mundo, igreja, ele está em trevas. O mundo, ele está em trevas. E quando o Senhor fala que eu e você somos luz do mundo, o Senhor, ele espera que eu e você façamos a diferença no lugar onde a gente está. E quando eu estava lendo a respeito das bem-aventuranças, eu entendi que para a gente ser luz do mundo, a gente precisa ter os pré-requisitos do Senhor Jesus. E aí a gente observa que quando o Senhor Jesus fala lá no capítulo, a partir do capítulo 3, ele fala, no verso 3, perdão, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Todos esses, é o próprio capítulo 5, a partir do verso 3, 4, 5. Todos esses pré-requisitos que o Senhor fala que são bem-aventurados, bem-aventurados quer dizer felizes ou benditos, são os requisitos que a gente precisa ter para a gente ser luz. Ninguém consegue ser luz se não tiver esses pré-requisitos. Ninguém consegue ser luz se não tiver Cristo dentro de si. Ninguém consegue ser luz e iluminar se Ele não tiver em nós. Essas bem-aventuranças, esses pré-requisitos, para que você possa iluminar alguém, iluminar o lugar que você está, iluminar o ambiente, influenciar pessoas, porque hoje a gente vê muito digital influencer, né? Hoje a gente vê todo mundo quer ser o meu filho, disse minha mãe, eu quero ser, porque antes não dizia, antes dizia youtuber, mas hoje agora é digital influencer. Só que o digital influencer, ele ilumina de uma forma que não é divina. Ele ilumina de uma forma que é algo passageiro. Por quê? Porque você ilumina para ter like, para ter fama, e Jesus não quer nada disso. Jesus quer que você ilumine para impactar vidas. E vidas que você impacta para que venha servir a Cristo também. E quando eu entendo isso, que aí o Senhor Jesus, ele fala que somos a luz do mundo. Observe, não é qualquer pessoa que diz você é luz do mundo. Ele não diz porque você é bonitinha, você é luz do mundo. Não porque você faz um mingau gostoso, você é luz do mundo. Não. Ele diz que você é luz do mundo. Por quê? Porque quando você é bem-aventurado, você emana essa luz automaticamente. Quem estudou geografia, não é? E estudou em ciências, tem algumas matérias têm como geografia, algumas matérias têm como ciências, que você vai estudar o quê? O sistema solar. E aí a gente observa que os planetas, eles são astros que giram em torno de quem? Do Sol. Por quê? Porque o Sol é uma estrela. Por quê? Porque ela se ilumina, ela é naturalmente iluminada. Mas a Lua não, diz que a Lua é quem? É o satélite. Por quê? Porque ela gira em torno de uma estrela. E aí a gente observa que o Sol, no nosso sistema, porque a gente sabe que existem outros sistemas, mas o Sol, que é o astro, que é a estrela do nosso sistema solar, ele tem um papel de quê? De iluminar. Ele tem o papel de quê? De aquecer. Se o sol não estivesse na terra, o que acontecia? Se ele não iluminasse a terra, a gente ia morrer, porque a gente não ia ter a luminosidade necessária. Observe como o sol é. Ele é fundamental para o ser humano, ele é fundamental para os animais, ele é fundamental para as plantas. Bote uma planta que precisa do sol na sombra, para você ver o que acontece. Ela amarela e depois ela morre. Você pode até botar água, você pode até botar o melhor adubo, mas sem a iluminação do sol, você não permite que aquela planta ela continue viva. Por quê? Porque ela precisa do sol para quê? Para realizar a fotossíntese. A gente que é professor, a gente sabe dessas coisas, mas também tem pessoas que já sabiam, porque já estudaram. Mas entenda, o que é que eu estou falando a vocês, trazendo para a nossa vida de cristãos? Quem é o sol da nossa vida? É Cristo. Morreu por mim, por você. Cristo, Ele é o nosso sol. Nós giramos em volta dele, mas Ele está dizendo a nós que nós somos luz. E se nós somos luz, nós precisamos ser o quê? Catalisadores, o quê? Sermos espelhos também, para que a luz de Jesus reflita através de mim e de você. E quando essa luz começa a refletir, a gente começa a entender, não, nós não somos mais espelhos. A gente recebe, mas a gente também começa a ter as bem-aventuranças de Jesus.
Jesus, a gente fala, a palavra do Senhor fala que Jesus, quando Jesus ele foi preso, ele foi como ovelha para o matadouro. Não fala que Jesus ele relutou. Jesus, ele, a todo momento, ele ficou em silêncio. E o que é que a gente entende sobre isso? Porque tantas vezes, quando as pedras vêm nos atingir, quando alguém vem nos caluniar, quando alguém vem levantar falso testemunho contra as nossas vidas, a gente quer falar, a gente quer se defender, a gente vai até Deus e vai reclamar. E Jesus calou-se. Ele nos ensina, a palavra dele vem falando a cada passo que Jesus deu. Quando a gente lê os evangelhos, a gente entende que o ministério de Jesus, que para que nós conhecêssemos, foi 3 anos e meio, mas Jesus ele veio sendo preparado desde sempre. Jesus ele passou pelos mesmos desejos que os humanos passaram, mas Jesus ele nos mostra o que é que Jesus mais fazia: jejuava e orava. Jesus jejuava e orava por quê? Porque ele sabia que a carne dele era corruptível e que ele podia sim dar vazão aos desejos da carne, ao hormônio, porque se ele nasceu humano, ele era passível dessas coisas. Mas quando Jesus nos ensina que você precisa ser manso, que você precisa ter esses pré-requisitos dos bem-aventurados para que você seja sal e seja luz. Não tem como a gente querer ser luz pulgando em alguém, querendo ser gambiarra. Sabe aquela gambiarra espiritual de você grudar em alguém, porque aquela pessoa que você acha que tem luz vai emanar em você, pode até emanar, mas a luz é falsa. Quando você sair dessa luz, você não vai continuar com essa luz. Mas Jesus ele te diz que você é luz porque você segue Ele. Você precisa verdadeiramente segui-lo e servi-lo. Porque não adianta dizer eu sirvo a Jesus e você olha para você mesmo e você vê que você não está tendo iluminação. Então você precisa voltar e dizer: Senhor, me ajude, porque eu quero ser luz. Porque se o Senhor declarou na sua palavra que eu sou luz, eu quero ser luz. Eu quero emanar, eu quero onde eu chegar, as pessoas sintam a diferença. Não porque eu carrego nas minhas costas a placa de uma igreja, mas que eu carrego Jesus dentro de mim. Aleluia. É isso que a gente precisa entender. A gente pode passar por diversas tribulações, adversidades, perseguidos, sim, humilhados, sim, porque o próprio Jesus, ele disse aos discípulos dele, nós que somos discípulos dele, temos que crer nisso, que seremos perseguidos. E eu disse, não sei se foi na segunda-feira ou se foi no domingo, que o Senhor fala que foi de segunda-feira, que seríamos jogados como quê? Como cordeiros em meio aos lobos. Então ele diz isso aos discípulos, que seriam colocados, levados e entregues como cordeiros no meio de lobos. E quem são os lobos? O mundo, que não gosta de nós. E a gente precisa ser grato a Deus por isso. Porque se somos perseguidos, caluniados, é que estamos incomodando o inferno. Se as coisas estão tranquilas, alguma coisa está errada. Eu não estou dizendo que você vai ficar procurando briga, não. Que quando você emana Cristo, você espanta trevas. Então você precisa entender isso. Quando a luz chega, as trevas precisam bater em retirada. Quando na ministração que eu trouxe aqui, que eu disse, quando oramos para a liberação de território, você precisa tomar o território que é seu. A sua casa é o seu território. E se você é luz, a luz precisa estar naquele lugar. Demônio, diabo, contenda não pode dominar a sua casa, não pode dominar a sua família. Mesmo que os seus filhos estejam na droga, seu marido esteja na droga, um dos seus filhos esteja na homossexualidade, na prostituição, você precisa crer que você é luz onde você está. E você crendo que você é luz onde você está, quando você ora é diferente. Quando você profere palavras é diferente. Mas isso só pode acontecer quando você crê que você é luz. Não adianta eu chegar aqui e dizer você é luz e você dizer eu sou luz. E quando você sair, você diz eu já não sou tão forte, uma luz tão forte que vá espantar as trevas. Não. E continuando a palavra, no verso 15 diz o seguinte: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então isso quer dizer
que se eu pegar esta lâmpada hoje, parafraseando, eu não posso colocar essa lâmpada atrás daquela caixa de som, porque não vai iluminar a sala. Então isso quer dizer, você como luz não pode ficar escondido. Você como luz precisa estar na torre de vigília. Você precisa ser a atalaia da sua casa. Se Deus te escolheu para estar aqui esta manhã, é porque Deus está dizendo a você e a mim também, que você foi escolhida por Ele para ser atalaia de oração. Você é luz na sua casa. E você não precisa se contentar só em ser luz na sua casa, não. Você precisa ser luz para os seus vizinhos. Você precisa ser luz no seu trabalho. Você precisa ser luz para os seus colegas que estão por perto, seja de trabalho, seja de loja, seja de comércio. Você, onde você chegar, as pessoas precisam entender que não são as suas vestes que vão dizer quem você é, mas é Jesus dentro de você, que vai mostrar a sua diferença se você abrir a boca. E quando a gente tem, sabe, essas bem-aventuranças dentro de nós, esses pré-requisitos que Jesus nos orienta a ser e a ter, essa luz ela ilumina naturalmente. Ela não fica uma iluminação forçada. Você não precisa estar perto de ninguém para iluminar. Lembre, quando o tempo está nublado, a gente sabe que as nuvens estão curvas, mas a certeza de que o sol está lá, todos nós temos. Porque nenhuma nuvem, ela pode tapar a visão de nós humanos que estão aqui. Mas basta um avião passar da nuvem que o sol continua no mesmo lugar. É assim que nós precisamos estar. Passando por prova, precisamos de uma resposta de Deus para uma doença. Mas mesmo assim a gente tem que dizer, Senhor, essa luz que emana de mim não é para mim. É para aquele que precisa de luz nas trevas. Eu preciso ser luz na treva de alguém. Pai, as minhas palavras precisam ser conforto para alguém que precisa. Deus, eu posso não saber nem ler, mas a minha palavra que vem do Teu Espírito precisa tocar em alguém. Pai, eu preciso fazer a diferença na vida de alguém. Pai, eu posso não saber nada, eu posso estar afastado da Sua presença, mas Pai, eu quero voltar a ser luz. Pai, eu quero iluminar. Pai, eu não quero ser uma luz falsa ou simplesmente um astro sem luz própria, ou um satélite como a lua. Eu quero ser sol, mas eu quero ser sol, o sol que emana de Cristo para a minha vida, de Cristo para a minha família. Eu quero fazer essa diferença, eu quero ser diferente. Pai, se eu caminhei contigo, ou eu não caminhei contigo como eu devia, hoje eu quero ser luz. Pai, hoje eu quero emanar Jesus, porque a gente só sabe se a gente está sendo luz nas trevas quando a gente chega e as trevas batem em retirada. Quando a gente chega no ambiente e o ambiente muda porque você chegou. Quando você chega numa roda de conversa e a conversa muda porque a pessoa sabe que você não é que você é evangélico nem extremista, é que você é luz e constrange as trevas, e as trevas batem em retirada. Tem uma diferença entre religiosidade e extremismo e ser luz nas trevas. Então é isso que a gente precisa entender. Ser luz não precisa ser radical. Ser luz precisa ser presença. E a presença não é a nossa presença humana, mas é a presença do Senhor em nós. É essa presença que precisa mudar o quadro. É essa presença que precisa mudar a nossa atitude. É essa presença que tem que nos fazer cordeiros e não lobos. É essa presença que tem que trazer, sabe, a alegria dele, que é a nossa força. A alegria de Deus, que é a nossa força. É isso que a gente precisa entender. É que em meio a tantas adversidades, a tantos problemas, a tantas lutas, a gente precisa entender, eu sou luz. Essa luz não pode se apagar, eu sou luz. Mas para que eu seja luz verdadeira e não uma luz que ilumina parcialmente, eu preciso ter essas bem-aventuranças que Cristo nos ensinasse. E no verso 16 diz o seguinte: assim resplandece a nossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Observe, o Senhor fala para que eles verifiquem as vossas o quê? Boas obras. As vossas boas obras. Fofocar é boa obra? Não. Eu não estou aqui querendo exortar vocês, eu só estou querendo dizer que existem coisas que a gente faz e que a gente acha que é normal. Deus perdoa, Ele perdoa. Mas aí você deixa de ser uma luz que emana Jesus. Essa luz ficou ofuscada. Com o quê? Com as coisas que você está trazendo do mundo para dentro de você. E você precisa se esvaziar de tudo que você faz.
Para quê? Para que Cristo venha resplandecer em você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Preste bem atenção, lembra que eu falei a respeito do sol que ele ilumina e que a planta necessita de Jesus? De Jesus não, do sol, perdão. Jesus é o nosso sol. Mas preste atenção, observe o que acontece. Nós humanos necessitamos da luz. Necessitamos por quê? Porque existe uma doença que quando a gente adquire essa doença, o médico orienta que a gente tome alguns minutos de sol para que a nossa pele receba a luz solar e comece a desenvolver eu não sei o nome não, só quem teve esse problema de saúde que sabe. Então vamos lá, observe, a luz, olha o que eu estou falando sobre a luz. A luz que somos nós, que o Senhor diz que somos, preste atenção, a luz, ela aquece, ela ilumina. Quando a gente está na escuridão, ela serve para quê? Para nos guiar. Quantos aqui ficaram sem energia e precisavam de uma lanterna? Para guiar, a lanterna do celular para guiar você. Então ela nos guia, ela fertiliza. Por que o dicionário já está falando que ela fertiliza? Porque a luz também ela serve. Quando você bota uma semente na terra, você joga água, mas se não tiver o sol para aquecer aquela sementinha, ela não vai brotar. Então ela fertiliza. Ela também alimenta e dá saúde. A luz é absolutamente necessária para a vida. Então é isso que a gente precisa entender. Se eu sou luz, eu preciso entender isso. Qual é o meu papel? É guiar, é fertilizar, é alimentar, é dar saúde àqueles que precisam de mim, de você. Se Deus nos chamou para isso, nós precisamos nos capacitar para isso. Capacitar para fazer a diferença onde a gente estiver. Se a gente estiver no mercado, se a gente estiver na fila do banco, na fila da lotérica, se a gente estiver dentro da igreja ou fora da igreja, na porta da igreja, na porta da nossa casa, as pessoas precisam nos ver como alguém diferente, alguém que eles podem contar no momento de oração, no momento de aflição, no momento de ligar e dizer, por favor, me diga alguma coisa, porque eu sei que Deus vai trazer uma palavra no seu coração para mim. Precisamos entender isso. Mas para a gente ser essa luz, a gente precisa ter essa luz. E a gente não tem a luz de Jesus só orando. A gente precisa examinar a Escritura, porque é a maior oportunidade que a gente tem de ter intimidade com Ele. O Senhor precisa nos encher, mas encher como? Através do conhecimento. Quando a gente conhece Ele através das Escrituras, a gente começa a se encher mais dEle. Quando a gente começa a caminhar com o Senhor, a gente quer caminhar mais. Quando a gente começa a ler os evangelhos e começa a ler o livro de Atos, a gente começa a ver o que os apóstolos fizeram e como eles fizeram e como eles foram instruídos por Jesus para ser luz. É isso que a gente precisa. São dessas instruções para a gente ser luz verdadeira e não uma luz de uma iluminação qualquer. A gente precisa entender isso. Se eu sou luz, você é luz, que diferença estamos fazendo neste lugar? E eu não falo neste lugar dentro da igreja não, é dentro da nossa casa que começa o nosso primeiro ministério. Dentro da minha casa, o que eu estou fazendo? Como é a minha reputação dentro da minha casa, com a minha família? Será que eu sou realmente bem-aventurada? Será que eu sou realmente essa luz que Jesus diz que eu sou? No livro de João, não precisa ir não, eu vou ler aqui rapidinho. No livro de João, no seu capítulo 8, verso 12, diz o seguinte: Jesus primeiro ele diz no livro de Mateus que nós somos a luz do mundo, não é isso? Só que no livro de João, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Então se Jesus falar que Ele é a luz do mundo, Ele está querendo dizer o que a gente? O que é que Ele está querendo dizer a gente? Que somos imitadores de quem? Dele. No livro de Mateus ele diz, vós sois sal da terra e luz do mundo. Para que a gente entenda que lá no livro de João ele vai dizer que Ele é a luz do mundo. Então se Ele é a luz, nós somos imitadores dele, automaticamente emanaremos a luz que é Ele. Lembra? O catalisador faz isso. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que para sermos luz, precisamos segui-lo e servi-lo. Servir somente ao Senhor. E é tão simples, e quando eu falo, gente, o Evangelho, ele é simples. O Evangelho, ele, quando você começa a entender o que Jesus nos orienta a fazer, a gente entende que servi-lo e segui-lo é simplesmente obediência. Obediência é o que ele orienta a fazermos.
Obediência, se ele diz para sermos luz e sermos sal, o que é ser luz e o que é ser sal? Se precisamos estar nas trevas e iluminarmos essas trevas, se não estamos iluminando essa treva, a gente precisa dizer: Jesus, me ajude, eu quero ser luz. Jesus, se eu fui luz e não estou tendo tanta iluminação hoje, me ajude, Senhor, porque Ele vai nos ajudar. Eu creio nisso. Então ele fala: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Observe que maravilha, Jesus diz isso. Ele diz que Ele é a luz do mundo, e quem segue Ele não vai andar em trevas. É isso que a gente precisa entender. Nós não vamos andar em trevas. A gente precisa crer que Ele diz isso, que nós temos a luz da vida, que é Ele está em nós. Se Ele nos disse que seremos luz do mundo, somos luz do mundo. Mas aquele que está nele, lembra que Ele é a árvore e nós estamos arraigados nele, então somos também cordeiros com Ele e somos essa luz que Ele diz que somos. Mas a gente precisa, como eu falei, ter esses pré-requisitos. Que pré-requisitos são esses? Eu vou ler aqui, aleluia, glória a Deus. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo fala o seguinte, no capítulo 2, verso 20, na parte deles logo, o apóstolo Paulo fala isso: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por que ele fala isso? Porque Paulo, naquele momento, ele está vivendo ser a luz do mundo. Por que ele está vivendo ser a luz do mundo? Porque a luz, quando ela é colocada em destaque, todo mundo vê. Mas quando todo mundo vê, aquela luz também, ela pode ser o quê? Criticada. Ela pode ser o quê? Apedrejada. Ela pode ser o quê? Caluniada. Mas ela pode deixar de iluminar? Não, porque se ela se apagar, tudo volta a ser o quê? Trevas. É isso que a gente precisa entender. Se a gente é luz, deixa quem quiser falar, quem quiser caluniar, porque quem nos justifica é Ele. Vamos passar por todas as provas no silêncio. Vamos passar pelas calúnias, pelos levantes no silêncio, abrindo a boca apenas para orar e glorificar a Ele. E dizer: Senhor, se a minha luz está se apagando, me ajude a reacendê-la. Porque independente das minhas provas, eu quero ser luz na vida de alguém. E é assim que Deus faz. Então, nos momentos que a gente está mal, o Senhor bota alguém pior que a gente no nosso caminho, para Ele mostrar a gente que somos luz, independente do problema, e que a nossa luz tem que iluminar as trevas. A gente tem que fazer diferença neste lugar. A gente tem que fazer diferença em cada lugar que colocarmos os nossos pés. A gente tem que ser diferente. Não é porque tem igreja A, igreja B, igreja C, que a gente tem que ser igreja D. A gente tem que ser igreja de Cristo, que ilumina onde coloca os pés. A gente precisa crer nisso, entender isso. E o Senhor, já encerrando, o Senhor fala o seguinte, perdão, o Senhor não fala não, quem falou foi o apóstolo Paulo, que já não era mais ele quem vivia, mas que Cristo vivia nele. Será que foi fácil para o apóstolo Paulo viver tudo que ele viveu e dizer que já não é ele mais quem vive, mas é Cristo? Por que ele está dizendo isso? É porque a luz do mundo está nele, a luz do mundo está em você, a luz do mundo está em mim. Mas a gente precisa entender que precisamos declarar como Paulo que já não somos mais nós. Mas a gente não pode dizer que já não somos mais nós e Cristo vive em nós se a gente faz as nossas próprias vontades. Quando Deus chama a gente e a gente vira de lado e vai dormir, não é Cristo que vive em nós, somos nós mesmos que vivemos em nós. Quando o Senhor fala, vá ali, venha cá, olhe por alguém, olhe por aquele que te persegue, por aquele que lhe calunia, você vai dizer: ô Senhor, como é que o Senhor manda orar? Não é Cristo que vive em você, é você que vive em você. Então a gente precisa nisso, aparar as arestas, sabe? Tapar as brechas, para que a gente possa entender: não, eu sou luz, e onde eu colocar os meus pés, Senhor, as trevas precisam sair. Pai, eu vou resolver essa situação. Pai, eu sou luz, eu creio que eu sou luz. Se tiver alguma brecha, me ajude a tapar, porque onde eu colocar os pés, o Senhor vai fazer a diferença no ambiente. Não é sorte, é Deus. Às vezes a gente diz assim: não foi meu esforço. Não, foi Deus trabalhando em sua vida.
Foi a misericórdia dele que me alcançou e te alcançou. E finalizando dessa vez, né, 15 minutos, como o pastor fala. Somente através da vida de Cristo em nós somos tornados aptos a iluminar as trevas. Foi o que eu falei há poucos instantes. Paulo fala que não era mais ele que vivia, mas Cristo vivia nele. Então Paulo iluminava, porque se Jesus disse que ele é a luz, Paulo passou a ser luz. Então, para que nós possamos também ter Cristo vivendo em nós, a gente precisa ser luz, deixando que Cristo habite, tirando as coisas que não agradam. Vai ser fácil? Não. Sabe por quê? Porque as coisas que nos agradam são boas aos nossos olhos, são excelentes aos nossos olhos. Mas quando a gente chama Senhor Jesus para ser luz nas nossas trevas, as trevas batem retirada, porque elas não suportam a luz de Jesus. Ela não suporta. Que maravilha servir a Cristo. Cristo, habite em mim, me ajude, porque eu preciso. Ele faz, peraí que eu vou fazer uma limpeza. Aí todo mundo se afasta de você. Jesus, eu estou sozinha. Você não pediu para eu limpar? É ou não é assim? Às vezes você quer uma ligação, que alguém se procure você, e Jesus fala, estou limpando. Eu estou limpando porque eu preciso de espaço. Para quando eu tomar todo o território, onde você botar os pés, não vai nem precisar abrir a boca. Que a obra será feita. E eu me recordando assim, obrigado Espírito Santo. Eu me recordo que eram colocados os coxos na beira do caminho, para que a sombra de Pedro curasse aquelas pessoas. Olha que maravilha. Por que não temos mais isso? Porque a luz de Cristo que está em nós não está iluminando o suficiente. Igreja, Jesus disse o quê aos discípulos? Que fariam o quê? Milagres e coisas maiores do que Ele. E colocavam os coxos pela beira do caminho, pastor. E só a sombra de Pedro ia curando. Pense, igreja. Que coisa gloriosa acontecer conosco nesse tempo. Gente, o Senhor Jesus disse que podemos fazer coisas maiores. Não tem nada a ver com pular, rodar. Não. E como eu já falei, eu gosto. Mas se a luz estiver iluminando, a gente vai pular, vai rodar, vai cair na maca, vai levantar, vai continuar fofocando, vai continuar fazendo coisas erradas. É isso que é a mudança, isso é a diferença. A diferença é essa. É você entender, sabe, Miriam? Você chegar no ambiente e a pessoa dizer, poxa, estou sentindo algo diferente. Você é cristã? Eu sou. Logo vi, olha a luz. Olha a luz. É você estar na fila do banco, da fila da lotérica, Valquíria, ou então comprando alguma coisa para Dona Maria, e alguém olhar para você e dizer assim, menina, eu passei por você sentir algo diferente. É Jesus tomando o lugar que é dele, ganhando espaço que é dele. É assim que a gente precisa entender. Se eu sou serva, eu tenho essas bem-aventuranças, eu preciso ser luz. E luz não é luz que vai só clarear, não. É luz que vai ofuscar as trevas. E que Satanás e seus demônios não vão boitar com essa luz. Mas não pense que ele vai se dar por vencido. Ele vai a todo momento querer o quê? Te apagar. A todo momento querer o quê? Te abater. Porque lembra daquela historinha japonesa que a serpente queria matar o quê? O vagalume. Por quê? Porque a luz do vagalume incomodava ela. E o vagalume disse, por que você me persegue? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. E a cobra diz, a sua luz me incomoda. É isso que Satanás fala. A sua luz incomoda ele. A sua luz incomoda ele. Pastor, a sua luz incomoda ele. Marina, a sua luz incomoda as trevas. A sua luz, mesmo que a senhora ache que não tenha luz, mesmo que a senhora ache que a sua luz é pouca, mas a sua luz incomoda as trevas. Por isso que Satanás quer deixar a senhora abatida. Mas a senhora tem que dizer que eu sou luz. E eu coloco a planta dos meus pés e eu sou luz. E creia que a senhora é luz. Que tudo vai mudar na sua vida. Amém, igreja? E já finalizando de verdade agora. Vou até fechar a Bíblia. Aleluia! Glória a Deus!
Aleluia. Aleluia. É melhor ouvir meu grito de aleluia do que ouvir propaganda. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção. Olhe quais são os pré-requisitos que Jesus tinha sendo luz. Seremos humildes, mansos, misericordiosos, pacificadores, sensíveis. Esses pré-requisitos são alguns, não são todos que Jesus tinha. Mas essas características são dele. E serão elas que irão brilhar em nós. É só a gente lembrar disso. Eu vou repetir alguns dos pré-requisitos que Jesus tinha sendo luz e que nós precisamos imitar. Eu vou falar: humildes, mansos, misericordiosos, pacificadores e sensíveis. Observe, uma boa parte desses pré-requisitos estão aonde? Nos frutos do Espírito Santo. Então, quando a gente busca fazer germinar esses frutos do Espírito Santo, a gente começa a entender que a luz começa a iluminar mais em nós. E nós conseguimos reverberar essa luminosidade. Amém, igreja? Glória a Deus. Então as palmas louvam ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade.